Muito boa tarde a quem está chegando. A gente está para iniciar, então, o terceiro dia da nossa 11ª Jornada de Formação Calabriana. Esse evento que já é histórico aqui no Regional Sul e que esse ano, pelas contingências, acabou se tornando um evento para toda a delegação, né? Todos os outros regionais foram convidados a participar e está sendo, né, transmitido nos mais diferentes espaços. Então, muito bem-vindos todos que estão chegando para o nosso dia de jornada, mais um dia que promete, né, nos ajudar a refletir sobre esses temas importantes, né? A Jornada Calabriana, que esse ano tem como tema Novos Tempos na Ótica Calabriana, Espiritualidade, Comunhão e Esperança. No primeiro dia a gente teve a oportunidade de ter a presença do Padre Miguel Tofu, casante da obra, Padre Valdecir Tressoldi e também o Padre Gilberto Bertolini, que é nosso delegado da delegação Nossa Senhora Aparecida, delegação brasileira. Esse primeiro dia a gente fez as reflexões sobre o tema geral do evento e nos introduziu nesse tema que é um tema importante para nós como família calabriana. O segundo dia do evento foi um dia bem interessante que tratou sobre os cases, né, de sucesso, então os cases variados que estão acontecendo nas mais diferentes missões ou espaços onde a família calabriana está espalhada, né? Então tivemos a presença do irmão Gedová, que trouxe um pouco da experiência dele, né, enquanto ecônomo da congregação e também como administrador do hospital lá na Itália, né, que é um dos pontos em que teve uma presença muito forte, né, e início do coronavírus, enfim, tiveram uma experiência muito profunda que pode fazer partilhas muito interessantes com todos nós, né. Também a irmã Maria José das Filipinas, trazendo um pouco do trabalho, do retrato que está acontecendo naquele espaço, também a missão calabriana, né, que para a gente aqui do Brasil é um espaço tão distante, às 3 da manhã, a irmã estava conversando com a gente, né, da disponibilidade, né, e também o Padre Fernando, né, trazendo um pouco do panorama da Argentina, aqui na América Latina, já mais perto de nós, mas também uma realidade bem distinta. Então foram 2 dias bem intensos e bem profundos para todos nós da família calabriana, com reflexões importantes e bem interessantes, né. E hoje, não menos importante, a gente tem um tema que é promissor e que certamente vai nos ajudar nas reflexões, que é o tema da saúde mental para os novos tempos, autocuidado e sentido da vida. Então, a gente vai ter uma oportunidade interessante na próxima hora de conversar e discutir alguns temas interessantes. O professor Luciano é o nosso convidado para o dia de hoje, mas antes de passar a palavra para ele, a gente, para bem começar a experiência do dia, né, vai ter um momento de espiritualidade que vai ser conduzido pelo postulante Cláudio e pelo irmão Quintino, que vão abrir com essa espiritualidade o nosso momento de comunhão no dia de hoje. Boa tarde a todos e a todas. Convidamos para sintonizar conosco neste momento inicial de oração e espiritualidade, momento em que nos une como família calabriana, uma família nascida de um carisma vivo e atual. Nessa live, estaremos abordando o tema Saúde Mental para Novos Tempos, Autocuidado e Sentido da Vida, uma reflexão urgente e fundamental para esses tempos de mudança que estamos vivendo, tempo que exige de nós resiliência, inteligência emocional e autocuidado, porém, sem nos esquecermos de nossa essência humana que se realiza na comunhão com Deus e com outros seres humanos. A pandemia veio recordar mais uma vez que precisamos nos reconhecer enquanto família humana, habitantes de uma mesma casa comum, e assim precisamos cuidar e amar uns dos outros. Inspirados nessa compreensão de vida e de mundo, trazemos um trecho dos escritos de São João Calabria que nos recorda que o mundo todo e a obra é uma grande família. Todos vocês são uma grande família, todos um só coração vivo, todos um espírito vivificante para a obra do Senhor. Amem-se uns aos outros, ajudem-se reciprocamente, seguindo o Espírito de Jesus, e farão grandes coisas, farão milagres na mística
vinha do Senhor. A obra deve estar sempre pronta para os mínimos gestos do Senhor, sempre que lhe prover servir-se de nós para o bem da sociedade, porque, como muitas vezes lhes disse, nos desígnios da providência, creio mesmo que a nossa obra tenha uma relação especial com o momento atual da humanidade e que, consequentemente, precisamos ser instrumentos dóceis nas mãos do Senhor. Vivamos, portanto, na caridade sincera. Amemo-nos uns aos outros. Somos todos filhos de um mesmo Pai que está nos céus. Somos todos irmãos em Cristo que nos redimiu. Somos todos uma única família, a família de Deus. As palavras de São João Calabria nos motivam e nos provocam. Estamos nos reconhecendo como irmãos e irmãs, membros de uma mesma família. Estamos vivendo na caridade, no amor sincero, que se expressa através das nossas obras de cuidado e sensibilidade uns com os outros. Nossa vida transmite a profecia de comunhão tal que tanto almejamos. Enquanto refletimos como forma de oração e animação, convidamos a todos a escutarmos e a cantarmos juntos a música Em Família Estamos Aqui. Em família estamos aqui, Deus Pai providente nos reunir, e dos teus viemos celebrar a história que Ele fez em nós, nos chamou a construir seu reino, e adoramos o mais irmão, enviou-nos para testemunhar seu desejo de Pai cuidador. Antes de tudo, olhai-vos como irmãos, e como pais, amai-vos uns aos outros. Antes de tudo, olhai-vos como irmãos, e como pais, amai-vos uns aos outros. Nos unimos por causa do amor, de tantos lugares nos chamou, a ser santos e santificar. Somos de Deus, pra cuidar do irmão empobrecido, tudo quisermos sermos seus, enviou-nos pra reafirmar a fé e a confiança no amor. Antes de tudo, olhai-vos como irmãos, e como pais, amai-vos uns aos outros. Antes de tudo, olhai-vos como irmãos, e como pais, amai-vos uns aos outros. A história e o tempo vão passar, mas nosso
maravilha começar mais uma tarde de Jornada Calabriana cantando em família, com esse sentido de espiritualidade, de mística calabriana, né? Essa jornada que já atingiu mais de 3.700 pessoas nos 2 primeiros dias, foi o número de visualizações direta e quase 10.000 pessoas no nosso status do Facebook de alcance. Então, vamos desejar que esse dia seja mais um dia abençoado. E eu convido, então, o professor Luciano Marques de Jesus, que é graduado em Ciências Sociais, Pedagogia, Filosofia e Psicologia pela PUC, na qual fez também seu mestrado e seu doutorado. Hoje o professor é coordenador do curso de Filosofia e também professor titular de vários outros cursos na universidade, né? Ele que tem todos esses títulos, mas que para nós da família calabriana, acho que o melhor título é de um parceiro da obra, porque sempre esteve junto com a gente em momentos de formação, em partilhas, inclusive em outros momentos de jornada calabriana. Então, né, o nosso convite para ele mediar a tarefa de falar sobre saúde mental nesses novos tempos, né? Então, passo a palavra ao professor Luciano, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, querido Germano. Foi meu aluno no curso de filosofia. Vou passando as pessoas aí, vou vendo. Gustavo não foi meu aluno, mas eu fui o paraninfo espiritual da turma dele de pedagogia. Nos cantores, quem fez a oração, o Cláudio foi meu aluno também. Dá um pouco de medo quando o menino que foi teu aluno no segundo grau é o delegado da congregação, né? O padre Gilberto Bortolini. O meu maior medo ainda é quando os meus alunos começarem a ficar bispos, aí é que realmente eu estou ficando ainda mais velho. Mas a alternativa a ficar velho, Mário Quintana dizia que ele não queria. Eu também não quero, por enquanto. É uma alegria enorme. Eu não gosto muito quando leio o currículo, porque às vezes leio um currículo extenso e o cara vem com uma falinha desse tamanho. Então, aquilo que mais interessa do meu currículo, o meu querido Germano falou, que é o quanto eu me sinto ligado aos pobres servos da Divina Providência, desde que eu era jovem professor no Colégio Glória, quando os meninos transferiram, a congregação transferiu os seminaristas de segundo grau naquele tempo de Farroupilha para Porto Alegre. De lá para cá eu nunca deixei de ter contato com a congregação. Eu trabalho fantasiado assim, de terninho, gravata. Um dia eu estava indo para falar no CPIJ e eu fui interpelado: tu vais assim na Restinga? E eu disse: sim, eu vou trabalhar, eu vou lá falar para o pessoal. Por que eu vou falar numa empresa assim e para o pessoal da Restinga eu vou de outro jeito? Aí eu fui, aí dá aquele impacto, né, de um tiozinho de gravata vem falar o que para nós. No final de uma das últimas vezes que eu tive no CPIJ, uma professora veio me agradecer e ela me disse assim: ó, eu quero te agradecer sobretudo porque tu não vieste despejar coisas em cima de nós, mas tu vieste partilhar não só os teus estudos, mas a tua vida, a tua experiência, e é isso efetivamente que nos enriquece. E é exatamente nesse espírito que eu volto nesse momento completamente distinto, em que a gente vai falar de saúde mental, de autocuidado e de sentido da vida. E nunca foi tão importante falar de saúde mental como num momento destes. A gente tem voltado muitas áreas, tem voltado aos antigos, a Aristóteles, aos estoicos. Aristóteles tinha a ideia do equilíbrio. A virtude é o meio termo entre o excesso e a falta. A coragem, ela é equidistante da covardia e da temeridade. Hoje, muita gente tem voltado aos estoicos, de pensar numa vida sem exageros, de uma vida conforme a natureza. Hoje, em muitas correntes da psicologia contemporânea, se acentua não o aspecto da doença ou do psicopatológico, mas o aspecto daquilo que é saudável, daquilo que nós está bem. A gente não precisa acentuar sempre
o patológico, o doentio. Aquela brincadeira que há muitos anos se faz com os psicólogos, tu está me analisando, diz, não, eu tenho outras coisas melhores para fazer e a gente não está em psicoterapia. Hoje a psicologia se volta muito mais para a saúde mental do que propriamente para detectar psicopatologias. E num período desses que a gente está vivendo, como é importante um equilíbrio biopsíquico, social e espiritual, um olhar de conjunto do ser humano, e não somente de um ou outro aspecto. É muito importante, neste momento, o autocuidado, porque o autocuidado também é o cuidado do outro. No momento de pandemia destes, quando eu cuido de mim, e eu cuido da minha saúde mental, eu estou cuidando também daqueles que convivem comigo. Aliás, o ser humano é um ser fantástico, né? Um ser que manda uma sonda para fora do sistema solar com sons da Terra, e daqui a pouco a gente não consegue se comunicar com a pessoa que mora no mesmo teto que a gente, ou que mora, ou que divide o mesmo leito, né? Então, essas são as coisas da nossa condição tão contrastante. O autor que eu estudo, que eu trabalho, que eu divulgo, que alguns acham que o meu sobrenome, além de Marques de Jesus, é quase Frankl, né, por conta de Viktor Emil Frankl, ele diz que o mais importante não é a autorrealização. Na autorrealização, tu está olhando para ti mesmo. A autorrealização ela é muito narcísica. Frankl fala na autotranscendência, na capacidade do ser humano de ultrapassar a si mesmo. E ultrapassando-se a si mesmo, ele realiza valores que dão sentido para a vida. Quando Frankl fala em felicidade, em sucesso e em prazer, ele está falando exatamente disso. A felicidade, o sucesso e o prazer, eles são um efeito colateral ou concomitante de uma situação vivida com intensidade de sentido. Como resultado, a dedicação a uma causa maior que a pessoa ou ao outro ser. Frankl dizia para os alunos dele, façam o que a consciência de vocês manda que façam da melhor maneira possível. E o sucesso, e eu acrescentaria a felicidade, e o prazer vai persegui-los exatamente porque vocês esqueceram de pensar nele. E aí ele diz naquele livro que ele relata a experiência do campo de concentração, ele diz, caro leitor, se o livro a seguir apresenta uma lição tirada de Auschwitz, o parágrafo acima apresenta uma lição tirada de um best-seller involuntário. Entre as dúzias de livros que Frankl escreveu, aquele que ele quis publicar anonimamente, esse livro foi um sucesso. Então, quando a gente... eu não sei se em outra época da humanidade as pessoas quiseram ser tão felizes como hoje. Eu não sei se em outra época a gente teve tanta gente infeliz como a gente tem hoje. Quer dizer, a felicidade, quando a gente avisa, normalmente a gente erra. Quando ela ocorre como o resultado daquilo que eu me dedico aos outros, aí ela vem, e ela vem plena, ela não vem fugaz. Para Frankl, a gente sempre encontra sentido na vida, e eu acho que encontrar sentido na vida é uma forma de encontrar felicidade, sucesso, prazer, equilíbrio. A gente encontra sentido na vida sempre através da realização de valores. Frankl, ele diz que ele é um anãozinho que sobe no ombro dos seus dois mestres, que são dois gigantes, Freud e Adler. Para Freud, o que explica o ser humano é a vontade que ele tem de prazer, ou a libido ou a energia sexual.
Adler, a vontade de poder. E a gente assiste aí no mundo como a vontade de prazer e de poder mobiliza os seres humanos. Tem algumas pessoas, e o pessoal de publicidade e propaganda sabe bem disso, eu não estou te vendendo uma tralha que eu produzo, eu estou te vendendo prazer, felicidade, realização. E poder, a gente sabe como o poder mobiliza as pessoas. A gente não precisa nem estar em tempo de eleição para ver isso, né? A gente observando crianças de jardim de infância brincando, às vezes a gente vê isso, né? Um dia, eu vendo umas crianças brincar, uma bem magrinha, olha para uma gordinha que está na minha gorra e diz, fulana, sai daí, eu estou mandando. E eu pensei, nossa, mãe, né? Desse tamanho, mandando. A gordinha olha para ela e diz, então vem me tirar. Naquela hora eu me lembrei de Adler. Só que Frankl, quando vai para o campo de concentração, Frankl era um médico neurologista e psiquiatra judeu, e por conta deste crime, de ter nascido judeu, é incrível a capacidade humana de classificar pessoas por religião, por etnia, enfim, todas características que são características secundárias. Frankl passou em diversos campos de concentração, e nos campos de concentração ele constatou que as perspectivas dos seus mestres, de Freud e de Adler, eram insuficientes. O sujeito passa enfrentando um cotidiano de dor, de sofrimento, de humilhação, de fome, de morte, e ali prazer e poder são insuficientes para dizer por que o sujeito continua dizendo sim à vida. Por que o sujeito não vai para o fim, não se gruda na cerca de arame farpado eletrificada? Por quê? Porque a chave interpretativa do ser humano, segundo Frankl, é a vontade de sentido. É a teimosa vontade de fazer que a vida tenha sentido. A busca e a descoberta de sentido é uma tarefa individual, personalíssima, intransferível e indelegável. Quando um dia eu fui falar numa empresa, cheguei antes de todo mundo, era 1h30 a palestra, e eu cheguei, estava um auditório escuro e uma tela com o meu nome, a palestra, o nome, o sentido da vida, e uma foto minha em marca d'água. Eu pensei, nossa senhora, o que o povo vai esperar de um anúncio destes, né? De um tiozinho lá grisalho de gravata vai falar sobre sentido da vida, né? Se não tivesse a minha foto, o pessoal ia achar que era um cara que vem de roupa laranja, esvoaçante, com barba grande, para apontar um caminho como se fosse um guru. Não é nada disso. A busca de sentido da vida é uma busca pessoal, diz respeito a cada ser humano, e também a cada momento da sua vida. E esta busca termina somente no último dia. A gente diariamente vai ter que renovar a resposta a essa pergunta. Frankl dizia que a gente deveria inverter a pergunta, né? Não perguntar o que eu espero da vida, mas o que a vida espera de mim. Arregaçar as mangas e responder a isso. Muitas pessoas hoje têm feito uma analogia entre as 3 fases que Frankl dizia que cada pessoa passa no campo de concentração, com as fases que a gente passa nesse tempo de isolamento social, de quarentena. Mutatis mutandi, ou seja, mudando o que precisa ser mudado. Eu estou comparando 2 situações muito diferentes. O horror daquilo que se passou no campo de concentração é muito diferente daquilo que nós passamos hoje. Se não em dimensão, pelo menos em intensidade. Então, fazendo uma analogia de situações completamente distintas. Frankl diz que o prisioneiro passa por 3 fases: o choque de recepção, o dia a dia
e depois a libertação. Imaginem, dia 13 eu dei a minha aula presencial, fui para casa, segunda-feira as aulas estão suspensas. Quinta-feira começa um novo modelo, mediação remota de aprendizagem. Então, um dinossauro como eu, acostumado a dar aula expositiva, dá aula expositiva na sexta-feira, menos de uma semana depois, precisa se readequar. Então, todos nós tivemos uma espécie de choque de recepção. Quando o sujeito era recebido no campo de concentração, ele logo era enquadrado na nova realidade. Olha, aqui é uma realidade diferente. E te enquadra logo. Depois, Dostoiévski diz que o ser humano é o ser que a tudo se adapta, a tudo se habitua, a gente vai se habituando. Né? Uma coisa que eu penso que a gente, por uma questão de saúde mental, não pode se habituar com as mortes. A gente não pode se acostumar com as mortes. A gente não pode comemorar que morreram só 900 pessoas. Eu perdi meu irmão mais novo naquela tragédia de uma aeronave que, dia 17 de julho de 2007, saiu aqui do aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre, e não aterrissou em Congonhas. 199 pessoas morreram. As pessoas que estavam no avião e algumas pessoas que estavam no solo. Quase 200 pessoas. Uma tragédia dessas abalou o país durante muitos dias. E hoje caem 4, 5 aeronaves por dia. Se a gente pensar no número de mortos, a gente não pode se acostumar com uma coisa dessas. Isso não pode, a gente não pode ser insensível a isso. A gente insiste que toda a vida humana importa. Então, 900 pessoas não é pouca gente. A gente não pode se conformar com isso. E aí a gente vai vivendo no dia a dia dessa nova realidade, e daqui a pouco a gente começa a viver o período de libertação. Lá no campo de concentração, Frankl diz que quando o sujeito mergulha muito profundamente, ele não pode voltar de forma muito rápida para a superfície, ele precisa voltar vagarosamente, porque senão ele acaba arruinando com os pulmões, arruinando o aparelho respiratório. Ele precisa voltar bem devagarinho. Quando finalmente eles estão livres, e tantas vezes eles tiveram o seu desejo, o seu sonho de liberdade frustrado, quando finalmente eles estão livres, eles não sentem nada. E eles ficam um pouco envergonhados de não sentir nada. E lá pelas tantas, um diz assim, eu não estou sentindo nada, eu não estou alegre. E o outro, ninguém está alegre. E aí eles veem que eles estão partilhando a mesma coisa. Quando eles estão indo embora do campo de concentração, um amigo de Frankl vai pisoteando uma plantação de aveia. E Frankl diz para ele, cuidado a plantação. E o sujeito fica furioso. Diz, o quê? Cuidado? Cuidado com planta? Depois de tudo que fizeram comigo? Eles mataram minha mulher e meu filho. E Frankl diz que, de maneira muito lenta, muito paulatina, o prisioneiro vai reconhecendo aquela verdade essencial e básica, segundo a qual quem sofreu injustiça não está liberado para cometer injustiça. Aos poucos, o campo de concentração vai ficando para trás, como um pesadelo que foi experienciado, que foi vivido. Além dessas 3 fases que, de forma semelhante, a gente experimenta, eu disse que Frankl
afirma que nós encontramos sentido na vida sempre pela realização de valores. E valor para Frankl não é uma coisa abstrata, não é uma coisa teórica. Valor para Frankl é uma coisa bem concreta. Aliás, Santo Tomás de Aquino já dizia que valor é um bem concreto que aperfeiçoa aquelas possibilidades de perfeição que o ser humano tem. Nós somos imperfeitos, mas nós somos perfectíveis. Nós podemos melhorar em muitos aspectos, nós somos aperfeiçoáveis. A primeira forma, valores criadores ou criativos, aquilo que eu faço para o mundo. O meu trabalho, por exemplo. Hoje a gente assiste a tantas coisas lamentáveis pelo mundo, mas a gente assiste a coisas interessantes também. A gente assiste, por exemplo, ao voluntariado. As pessoas querem fazer mais pelos outros seres humanos, além do seu trabalho sem remuneração. As pessoas querem fazer mais pelos animais não humanos. As pessoas querem fazer mais pelo ambiente. Então, o que eu faço para o mundo, principalmente o meu trabalho, enche minha vida de sentido. E Frankl diz, eu posso fazer isso com qualquer trabalho. Eu não preciso ser neurocirurgião para o meu trabalho ter sentido. O meu trabalho pode ter sentido eu trabalhando na higienização, na vigilância, como cobrador de ônibus. Ou como neurocirurgião também. O meu trabalho pode ajudar a construir essa obra humana. O meu trabalho ele é fonte de sentido. Ele não é só uma tortura. Ou não é uma tortura. A segunda forma de encontrar sentido na vida é aquilo que eu acolho do mundo. Frankl chama isso de valores vivenciais ou experienciais. A experiência da amizade, do amor, da arte. O sujeito vai num show de música de sua predileção e parece que a sua vida é inundada de sentido. Um dia eu fui falar numa empresa e o engenheiro tinha ido num show dos Rolling Stones um dia antes. E aí ele quase subiu na cadeira quando eu falei. Eu disse exatamente isso, ilustrou bem o que eu pensei. Ou seja, aquilo que a vida nos possibilita, como vivência e experiência, pode encher nossa vida de sentido. Nós vivemos numa sociedade muito desatenta. Muito desatenta. O ano passado veio na PUC o psicanalista Contardo Caligares. E o Contardo... eu preparei uma pergunta que eu disse que a gente vive numa sociedade hedonista e consumista, e aí ele na fala dele disse que a gente não vive numa sociedade hedonista, e quase me quebrou, mas eu peguei a pergunta depois, porque a gente vive numa sociedade desatenta, a gente não está prestando atenção nas coisas que a gente vive, e uma das questões que eu penso assim, ser mais duras e mais difíceis da gente ouvir de alguém eu era feliz e não sabia. Eu sinto uma tristeza gigantesca quando alguém me diz isso. Por quê? Porque a pessoa ela não está feliz. E quando ela esteve feliz, ela não prestou atenção. Então, é muito importante a gente prestar atenção no tempo presente, naquilo que a gente está vivendo. A gente tem uma tendência de idealizar o passado, ou de idealizar o futuro, ou de viver no passado e no futuro. E me prendendo demais ao passado, eu tenho uma tendência depressiva. Me prendendo demais no futuro, eu tenho uma tendência à ansiedade. E eu deixo de viver aquilo que Carl Rogers chama de o aqui e agora.
É no aqui e no agora que a vida acontece. Eu sou filho de um velho anti-saudosista. O meu pai tinha um armazenzinho, um mini mercadinho no Jardim Botânico, e com essa vendinha ele criou e sustentou 7 vagabundos, né, os 7 filhos homens, e eu estava sempre ali na volta, enquanto ele atendia os fregueses, né? Armazém não tem cliente, tem freguês. E um dia meu pai conversava com um velho, que era mais velho que ele, então eu julgava que esse velho tivesse uns 100 anos, e lá pelas tantas, o velho diz para ele: Armando, nosso tempo que era bom, né? E meu pai deveria ter respondido: porque daí eles falariam de futebol, de economia, de política, e eles seriam donos do mundo em 1 minuto. E meu pai respondeu: velho, me diz uma coisa que era boa no nosso tempo. E o velho levou um susto. Não era para ele, para o meu pai, era para responder sim. E aí o velho leva um susto, e aí ele pensa assim: mas não tinha nada de bom no nosso tempo. E aí ele pensa: o ar puro. E meu pai diz: velho, o ar puro era bom no nosso tempo. E eu não me lembro de mais nada que era bom. Muitas vezes a gente tem essa tendência saudosista de achar que a vida se dá no passado. Ou aquela de sempre estava ok, quando o presente está insuportável, aí a gente pode dizer amanhã para se manter firme aqui. Mas é muito importante estar atento às oportunidades que a vida nos brinda. Hoje, quando eu estou prestes a me queixar de alguma porcariazinha que está me acontecendo, eu volto ao dia 28 de janeiro de 2017. Eu tinha como objetivo nesse dia mexer as minhas pernas. Tarefa e objetivo. Era bem difícil. No dia 29 de janeiro, o meu objetivo era sentar. Não deu certo. No dia 30, eu tomei banho sentado e sozinho. Vocês não têm ideia como é bom tomar banho sozinho. Como é bom ter autonomia. Essas coisas a gente só valoriza quando a gente perde. É como quando a gente chega em casa e não tem água e luz. Quando tem água e luz, a gente nem se dá conta. A gente só se dá conta quando falta. Então, é bastante importante nós estarmos atentos àquelas vivências que a vida nos proporciona. E olhar a vida sempre, sempre, sempre com otimismo. Eu tenho mais uma questão para colocar, que é a terceira forma de encontrar sentido na vida. Nós falaremos logo a seguir. Maravilha, vamos aproveitar essa pausa que o professor Luciano nos deu para pensar e meditar em tudo isso que ele está partilhando com a gente e aproveitar para chamar o pessoal da equipe musical que está prestigiando e ajudando a gente a celebrar melhor esse dia de jornada para mais uma música. Because
Então vamos retornar para a finalização da nossa reflexão com o professor Luciano. O pessoal cantar e não tem mais vontade de me ouvir. Mas vamos lá, né? Se eu começar a cantar, e vocês que não vão querer me ouvir. Na verdade, professor, só para o senhor ter um feedback, tem nesse momento em torno de 140, 150 pessoas ao vivo lhe escutando. E provavelmente esse número deve aumentar depois, porque tem muitos colaboradores nossos e outros membros da família Calabriana que estão escutando e participando depois quando fica gravado no Face. Então, pelo resultado aqui, acho que tem muita gente querendo ouvir sim. Beleza, muito obrigado. Eu quero mandar um forte abraço para todas as minhas ex-alunas e meus ex-alunos. Eu vi algumas manifestações ali, em comentários que foram passando. Um outro menino que foi meu aluno, o padre Oswaldo, pergunta se hoje a sociedade consumista produz e até dita, de certa forma, o que precisamos. Com este tempo de pandemia, de distanciamento, com o distanciamento social, pode nos ajudar a redimensionar nossos valores e o que se apresenta como indispensável a partir dessa experiência que a humanidade passa. Esses dias entrou em contato comigo um jornalista de um grande jornal aqui de Porto Alegre, me perguntando sobre a pandemia, se a gente aprenderia com ela. Eu disse, olha, todos nós temos uma oportunidade ímpar com essa pandemia de pensar na vida, de redimensionar os nossos valores, as nossas prioridades, aquilo pelo qual efetivamente vale a pena a gente viver. Só que tem gente que não vai aproveitar nada. Quanto a gente ouviu, por exemplo, de pessoas oportunistas, que estão, por exemplo, fraudando o auxílio emergencial, que estão buscando brechas para enganar as pessoas e tomar o pouco que elas têm num momento como este. Freud tinha a ideia de que se todos passássemos fome, por exemplo, se todos fôssemos reduzidos aos nossos instintos, todos seríamos iguais. Frankl disse que no campo de concentração aconteceu uma coisa rigorosamente diferente. No campo de concentração, a gente viu a emergência, o surgimento daquilo que há de melhor no ser humano, de mais alto, nobre e elevado, e daquilo que há de mais baixo, asqueroso e abjeto. No campo de concentração, a gente viu a emergência do porco e do santo. São duas palavras fortes que Frankl usa para um lado e para o outro. Houve a possibilidade, numa situação duríssima como o campo de concentração, da gente ter revelação daquilo que há de melhor no ser humano, mas também daquilo que há de pior. No campo de concentração havia uma classe de prisioneiros que eram os capos. Eles eram escolhidos por uma espécie de processo seletivo negativo. Quanto mais o sujeito fosse covarde, violento e mau caráter, mais chance havia do sujeito se tornar capo. O Frankl disse que, do ponto de vista psicológico, de personalidade, caracterológico, o sujeito deveria ser considerado muito mais como guarda do que como prisioneiro no campo de concentração. Então, efetivamente, o isolamento social pode nos fazer pensar o que é realmente imprescindível na minha vida. No isolamento social, o relógio de 50 pila, o relógio de 5 mil não faz nenhuma diferença. Então, algumas coisas que a sociedade consumista propõe ficam muito apagadas nesse nosso tempo. Eu disse antes que a gente vive numa sociedade hedonista e consumista. Se o sujeito não goza muito, não consome muito, ele é um desgraçado.
E esse é o padrão de felicidade da nossa sociedade. A palavra sofrimento, jovens, é uma palavra que não faz parte do nosso vocabulário. Se nós pegarmos o projeto de vida de cada um aqui, estará lá no índice das matérias, estarão lá as palavras felicidade, prazer e sucesso. Não estará a palavra sofrimento. Por quê? Porque a nossa sociedade não permite o sofrimento. A nossa sociedade é uma sociedade que esconde o sofrimento. Na nossa sociedade, as pessoas estão proibidas de sofrer, e pior que isso, elas têm vergonha do seu sofrimento. Uma sociedade que esconde o sofrimento, uma sociedade egoísta e consumista. É uma sociedade que empurra as pessoas para o suicídio. A gente está chegando em setembro, a Associação Brasileira de Psiquiatria, Conselho Federal de Psicologia, chamou a atenção para o Setembro Amarelo, para a gente valorizar a vida e para a gente prevenir o suicídio. A nossa sociedade é uma sociedade que empurra as pessoas para o suicídio. No suicídio, as pessoas não estão querendo acabar com a própria vida, elas estão querendo acabar com o sofrimento. E diante de um sofrimento insuportável, o suicídio parece ser uma alternativa. E justamente o nosso trabalho é um trabalho de valorizar a vida e, na valorização da vida, também fazer a inclusão do sofrimento humano. Pessoas que trabalham em cuidados paliativos. Cuidados paliativos é um novo conceito de saúde e de medicina, que tem um determinado momento que o sujeito chega da vida que, por exemplo, tem uma doença incurável, não tem um tratamento que vá curá-lo, mas vamos administrar para ele ter um final de vida decente, um final de vida tranquilo, com menos dor possível e maior dignidade. Por exemplo, morrer junto da família e não entubado. Eu estou pensando aqui em períodos fora desse período de exceção que a gente vive. Pessoas que trabalham com cuidados paliativos, elas testemunham os arrependimentos das pessoas no final da vida. As pessoas, os arrependimentos são normalmente da ordem das experiências e dos afetos. Aquilo que eu deixei de viver e aquilo que eu deixei de amar. Os arrependimentos não são de ordem econômica, profissional, patrimonial. Profissional, às vezes, é que trabalhou demais, aí ok. De alguma maneira, a gente tem que ouvir aquela canção dos Titãs, Epitáfio, né? Tanta coisa que eu poderia ter feito mais e tanta coisa que eu poderia ter feito menos. Eu disse que a última forma de encontrar sentido na vida, última na narrativa que eu estou fazendo, última, mas não menos importante. Primeira, valores criadores ou criativos do que eu faço pelo mundo. Segunda, valores vivenciais ou experienciais daquilo que o mundo me possibilita. A terceira, valores atitudinais. Como eu me coloco diante do sofrimento inevitável. Não se trata de querer sofrer ou buscar sofrimento. Querer sofrer ou buscar sofrimento é psicopatológico, precisa ser tratado. A gente está falando aqui de masoquismo. Quer dizer, masoquismo precisa ser tratado. Querer sofrer não é saudável, não é rígido. Não é disso que eu estou falando. Eu lamento informar aos jovens que a vida não é um moranguinho, né, e que o sofrimento vai fazer parte da nossa vida. Pequeno, médio, grande, bem grandinho, às vezes. E aí, como é que nós respondemos a isso?
Na contracapa do livro do Frankl, na edição brasileira, a partir da segunda edição, sempre até está acima de 40, diz assim: Dostoiévski afirmou certa vez: temos somente uma coisa, não ser digno do meu tormento. Frankl diz: essas palavras ficavam passando na cabeça da gente quando se conhecia aquelas pessoas no campo de concentração, cujo sofrimento e morte testemunham essa liberdade última do ser humano, a qual não se lhe pode tirar. Sem dúvida, elas poderiam dizer que foram dignas dos seus tormentos. Elas provaram que inerente ao sofrimento há uma conquista, que é uma conquista interior. A liberdade espiritual do ser humano, a qual não se lhe pode tirar, permite-lhe até o último suspiro configurar a sua vida de modo que tenha sentido. Pois não somente uma vida ativa tem sentido, se é que a vida tem sentido, o sofrimento necessariamente o terá. Então, quanta vez a gente vai visitar um doente e ele parece que nos leva para a cova junto com ele? E quanta vez a gente vai visitar um doente e ele, agarrado a um fiozinho de vida, parece tecer uma ode, um poema de amor à vida. Cedo ou tarde, nós seremos confrontados com uma situação. Frankl dizia que um dos grandes males do nosso tempo, ele dizia do século XX, mas de lá para cá isso não mudou, a gente voou tecnologicamente, mas humanamente a gente vem se arrastando, ou a gente vem a passos de formiga e sem vontade, como diria o mestre Lulu Santos. Frankl fala numa sensação de vazio interior, aquela sensação de frustração existencial, de tédio, uma espécie de neurose dominical prolongada. Eu chamo isso, com a expressão científica, nhaca existencial. Aquele vazio que se agiganta no peito. Tem gente que, quando sente isso, vai para o shopping fazer compras. Eu lamento informar que a gente não preenche vazio existencial com tralhas. Então, cedo ou tarde, eu sou chamado a dirigir a vontade de sentido para fora de mim para realizar um valor que dê sentido para a minha vida. Eu preciso estar atento às oportunidades que a vida me coloca. E também, eu, diante do sofrimento inevitável, diante de morte de pessoas que a gente ama, diante de doenças graves ou incuráveis, não podendo mudar a realidade que me circunda, está nas minhas mãos mudar a mim mesmo. Eu gosto muitas vezes de começar a minha fala com um trecho da canção Lágrimas de Chuva, do Kid Abelha. Eu digo, vou começar a palestra com uma reflexão filosófica. Será que existe alguém ou algum motivo importante que justifique a vida, ou pelo menos esse instante? Cantam todas as coisas. Hoje é um dia para todos. Deus nos deu João, uma luz no céu, uma estrela no céu e uma luz aqui embaixo. Que essa inspiração nos dê força para a gente continuar o trabalho. Que essa inspiração anime a nossa missão. Cantano tutte le cose, questo è un grido per tutti. Dio ci ha dato Giovanni, una stella nel cielo, una luce qua giù. Canta e crea la gente, canti di gioia immensa.
Addio che ho soltanto la vita, un amore di padre per i poveri suoi. Canta Giovanni dei Monti, canta che il mondo ti ascolterà. Dio che ha fatto la pioggia, il sole e il mare, anche il nostro papà. Canta Giovanni dei Monti, canta che il mondo ti ascolterà. Dio che ha fatto la pioggia, il sole e il mare, anche il nostro papà. O Germano tinha me dado até às 16 horas e eu quis ser pontual. Vamos lá, Germano. Muito bem, professor, que maravilha. Então, vamos aproveitar um pouquinho mais o senhor para algumas perguntas, pelo menos uma que o pessoal do CPIJ, que já é velho conhecido do senhor, me encomendou e disse que se eu não fizesse essa, depois eu ia ter que me ver com eles, né? Então, eles que sabem que o senhor tem alguma intimidade, que não é de hoje, com o Padre Calabria também, conhece a obra calabriana, e conhece como ninguém, né, a filosofia e, sobretudo, a perspectiva de vida de Viktor Frankl. Eles pediram para perguntar para o senhor se o Calabria e o Viktor Frankl conversassem. Qual que o senhor acha que seria o conselho que ele nos daria para viver esse final de ano, esses meses que temos ainda, de 2020, e como planejar o nosso ano para 2021, à luz da sabedoria desses mestres que são importantes para nós e também para o senhor? Eu penso que a obra de Calabria e o pensamento de Frankl, elas são muito convergentes. Eu encontro sentido na minha vida na medida em que eu saio de mim e que eu melhoro outras vidas. Frankl dizia que eu encontrei o sentido da minha vida ajudando outras pessoas a encontrarem o sentido das suas vidas. E justamente o carisma de São João Calabria é esse. E é mais do que isso, né? É ajudar as pessoas a encontrar sentido nas suas vidas lá onde ninguém vai. Então, eu acredito que as perspectivas são muito convergentes, né? A ideia de que não é o movimento que Frankl diz que a gente precisa fazer para encontrar sentido na vida, não é o movimento de introspecção, mas o de autotranscendência, o de ultrapassar a si mesmo e de construir algo para o mundo e para os outros, e a construção deste valor, deste bem concreto, enche minha vida de sentido. Eu acredito que eles teriam muito a dizer um para o outro, né? E acredito que as perspectivas são muito aparentadas, né? À medida que eu promovo outros seres humanos, eu dou sentido para a minha vida. Que reflexão importante. Acho que essas são as palavras do nosso terceiro dia de Jornada Calabriana, 11ª Jornada Calabriana. Esse ano foi um ano que acho que muito visceral para todos nós, e também acho que a concretização dessa jornada também é motivo de sentido para todos, né? Realizar, independente das contingências e das adversidades, nós nos encontrarmos enquanto família calabriana nos ajuda a encontrar sentido para as nossas vidas, para os nossos projetos e para as nossas missões. Eu gostaria de agradecer imensamente ao professor Luciano Marques de Jesus, que esteve hoje de tarde com a gente, partilhando um pouco da experiência dele como professor, como psicólogo, como filósofo, né? Agradecer também ao postulante Cláudio e ao irmão Quintino, que fizeram a condução da nossa espiritualidade para abrir a tarde de hoje, e também ao Gustavo, a Tânia, o aspirante Eduardo, que nos animaram com as canções de hoje, também com né, as mensagens contidas nessas músicas, né? Também a toda a equipe do Regional Sul, a equipe social, ao Padre Gustavo e a sua equipe que pensaram esse encontro, né? E
Vou destinar ao professor Luciano, se ele quer dar uma palavra final para concluir a fala dele, e depois como eu pedi para o pessoal da equipe de animação, da equipe de música, cantar mais uma musiquinha para a gente concluir essa jornada calabriana do ano de 2020. Eu gostaria inicialmente de agradecer essa oportunidade. Eu me sinto muito feliz e em casa com a obra calabriana. Me ocorreu agora para a gente encerrar a nossa reflexão, o hino vocacional lá do final da década de 80, composto pelo Jorge Trevisol e pelo Osmar Coppi. O título da jornada vocacional, da campanha vocacional, era Como Posso Me Calar. E a primeira estrofe diz: semblante de um povo oprimido, criança sem vida e sem lar. Milhares de jovens perdidos, cansados, com medo de amar. Meu grito calar não consigo. Minha voz ninguém vai abafar. A tua palavra me queima, questiona meu modo de ser, me faz conhecer a verdade. Senhor, teu amor faz doer. Teu grito calar não consigo. Tua voz ninguém pode conter. E a terceira e sintética estrofe diz: eu sinto o que sentes do povo, conheço o amor que lhe tens. Inquieto eu fico contigo, até que a esperança não vem. Teu povo, Senhor, é meu povo. O teu grito é meu grito também. Como posso me calar? Muito obrigado e um forte abraço a toda a família de São João Calabra. Obrigado, professor. Equipe de música é com vocês. Disposto a se perder pra levar o sonho em paz. Se quer a vida
Então, reforçando o nosso agradecimento a todo mundo que participou dessa 11ª jornada de formação calabriana, a equipe que organizou, os palestrantes. A gente reforça, então, os nossos agradecimentos e também lembra e recorda que essas gravações vão ficar no nosso Facebook da delegação, né, na página dos Pobres Servos. Então, que a gente faça, né, essa mensagem ir a todos os lugares, inspirados pela música, pelas reflexões, e que a gente possa, então, compartilhar, indicar para as outras pessoas. Vai estar disponível para todo mundo que participou hoje, quer rever qualquer um dos dias, né, rever os seus dias favoritos, né, ou então indicar para algum amigo, indicar para alguém que acha que está precisando ouvir alguma dessas mensagens importantes e tocantes que a gente recebeu nesses dias. Então, vai estar no nossa página dos Pobres Servos. Agradeço, então, mais uma vez e nos despedimos no dia de hoje, encerrando o terceiro dia da nossa jornada de formação calabriana. Muito obrigado.